todo mundo que está aqui com a gente mais uma vez. Esse é o nosso segundo vídeo do canal e eu vou, aqui abordar nessa aula um texto muito importante. Essa foi uma aula que eu também dei num concurso preparatório, num curso preparatório aí de um concurso da rede de São Vicente, da rede municipal, e é um conteúdo pedagógico que cai e já caiu em outros concursos aí de outras bancas. Então a gente vê que ele é recorrente, muito provavelmente ele esteja presente aí na banca de novos concursos que estarão vindo. Então, por isso, eu acho importante a gente ter esse conteúdo aí. Há outros conteúdos sobre ele também na internet, mas aqui ele foi preparado por mim a partir da leitura do documento, com base naquilo que eu olhei também das questões das bancas, A gente tem que olhar aí mais ou menos o que as bancas vêm pedindo, porque isso vai trazendo para a gente uma consciência do que sempre acaba mais ou menos se repetindo, mais ou menos sempre sendo abordado, porque é considerado importante aquele conhecimento, tá ok? Então, mais uma vez, eu me apresento para vocês. Meu nome é Laís Mascarenhas. Eu sou pedagoga formada pelo Instituto Federal de São Paulo, aqui do campus Jacareí, no interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Então, sem mais delongas, a gente vai iniciar a nossa aula. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre o texto Interação Escola-Família, Boas para práticas escolares. E este é o vídeo Interação Escola-Família, Subsídios para as Práticas Escolares. A gente tem um outro vídeo que já está gravado, foi o primeiro vídeo aqui do canal, que é Educação à Trilha Inacabada, do Mozart Neves. Então, a gente vai aí para o primeiro conteúdo da nossa aula, que é a Interação Escola-Família, Subsídios para as Práticas Escolares, da Castro e Regatieri, tá ok? Então, a gente inicia o documento. Ele é um documento que ele consta, na biblioteca da ONU e também da ONU não, perdão, gente, da Unesco, e também no site do MEC. Aqui eu trouxe para vocês a frente do documento, e a gente tem também aí, como o texto ele se estrutura. Eu coloquei aí da apresentação a bibliografia. E quem tiver a oportunidade de estar olhando o texto vai ver, claro, que ele é um texto muito mais completo do que a nossa aula vai abordar, mas ele é um texto que elas vão trazendo situações, Situações ali que foram acontecendo para debater com o tema que está sendo abordado em cada um desses tópicos. Então, eu indico, sim, dar uma olhadinha no documento, porque às vezes, isso pode corroborar para que você grave esse conteúdo, para que você tenha ali uma perspectiva na hora da prova de lembrar, havia uma situação limite ali, havia uma situação que estava acontecendo e que elas abordavam tal assunto, que é o assunto que está caindo ali na prova. Então, vale muito a pena. Aqui na nossa aula, eu vou trazer os pontos mais importantes, como eu falei para vocês, com base naquilo que já caiu em outros concursos e que eu acredito fielmente que deva conversar aí futuramente com outros concursos que virão, tá ok? Então, iniciando, pensando o texto como um todo, as autoras que organizaram, elas vão fazer essa conversa do texto lógico, com a legislação. E aí elas vão trazer três tópicos muito importantes, que elas consideram importantes, para fazer as discussões que virão a seguir. Então, no primeiro momento, elas fazem a apresentação do texto, do porquê esse texto foi pensado, qual é a importância dele, e logo depois elas vão dizer, olha, tudo aquilo que nós vamos falar sobre a relação escola-família está sendo citado também pelos documentos oficiais, pela legislação. Então, elas estão colocando aí um peso importante na fala, que é o quê? Olha, nós não estamos falando a partir do que achamos, mas do que a própria legislação já está trazendo e que nós acreditamos, não somente acreditamos, como é necessário que se faça acontecer, que se faça concretizar nessa relação escola-família, para que a gente tenha bons resultados escolares também.
Aí a gente vai ver, né? E eu acredito que todos nós aqui saibamos disso. A escola ela não é isolada da nossa sociedade, ela faz parte, ela é também um braço da nossa sociedade, ela é um membro da sociedade. E, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, a gente tem a sociedade interferindo na escola e aquilo que é produzido na escola interferindo na sociedade ao mesmo tempo. A gente tem ali, né, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a escola reflete a sociedade e se a gente parar para pensar, a sociedade reflete também o que está na escola. Então as autoras vão trazer essas legislações, esses textos para falar, mas elas fazem um recorte. Lógico, a gente sabe que a nossa legislação educacional ela é muito extensa, né? Recente, mais extensa, mas elas vão lá, a gente tem já desde a Constituição de 88 falando, mas elas vão partir da LDB, logo em seguida o ECA, e por último elas vão falar do plano de metas, do compromisso de todos pela educação. A gente fala sobre esse compromisso também lá na outra aula que eu falei para vocês, porque o autor também vai falar sobre as 5 metas do plano de metas, né, do compromisso todos pela educação. Então, iniciando, elas vão falar da LDB, a gente tem aí, né, as nossas legislações, a gente sabe que é um estudo importante, muito provavelmente vocês que são professores e professoras que estão se preparando para prestar concurso, ou estão na universidade ainda se formando, estão sendo preparados para esse processo, né, estão se formando enquanto educadores, estão se educando também com base nas legislações. E a gente sabe da importância da LDB nesse processo. As autoras fazem um recorte, como eu falei para vocês, da LDB para falar sobre a relação escola-família. O que a LDB vai falar sobre isso? Então, elas vão aqui trazer da LDB o artigo 12, 13 e 14. Então, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, mas vocês conseguem também não só ver aí na tela, como no próprio documento. Isso daí é uma imagem retirada do próprio documento, tá ok? Então, a gente tem aí o artigo 12, que vai falar que os estabelecimentos de ensino, respeitadas normas comuns e a seus sistemas de ensino, terão a incumbência de articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. No artigo 13, os docentes, e aí vamos falar, né, de nós, professores e professoras, incumbirão de colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade. Então, né, esse é o papel dos professores pela LDB, né, o que a LDB vai dizer do papel dos professores e professoras, que é essa articulação da escola com as famílias e a comunidade. E a gente vai ver mais para frente que família e comunidade as autoras colocam como sendo, né, ali a mesma coisa, porque estão, né, envolvidas com a escola como um todo. O artigo 14, né, no final da LDB, dos 3 artigos que elas vão abordar, vai falar sobre os sistemas de ensino, definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica. Então, aqui a gente vai, né, deixar um asterisco e muito bem marcado. As autoras e os documentos sempre vão vir falando sobre a educação pública, porque a gente sabe que há questões dentro da legislação que para a esfera privada ela não é obrigatória, ela é facultativa. Então, sempre que a gente lembrar de falar sobre a educação, sobre esse espaço que nós estamos dialogando aqui nessa aula, a gente vai pensar no espaço da instituição pública. Por isso que elas vão falar da gestão democrática e continuam falando que, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios, elas trazem o princípio 2, que é a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares e equivalentes.
todo mundo sabe que a gente tem os conselhos escolares, a gente tem associações de pais e mestres, né? Em algumas cidades são conhecidas, em algumas regiões são conhecidas dessa forma. Então, aqui na LDB, ela já vai dizer, olha, a participação, a garantia e a obrigatoriedade da participação dessas pessoas nessas instâncias colegiadas. E aí, a gente seguindo, as autoras vão falar do ECA. E no ECA nós também temos, né, o diálogo com as questões da participação escola e família. O ECA, elas vão trazer o parágrafo único do artigo 50, elas vão trazer, né, o parágrafo único do artigo 53, o artigo 55 e 56 para falar sobre isso. E aí, qual é essa relação escola-família e educandos, educadores, gestão e tudo mais. Então, no capítulo 4 do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, o artigo 53 diz que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes de 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Direito a ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Então, a gente tem aqui os grêmios, né, as comissões colegiadas aí em outras esferas, né, a esfera federal, a gente tem instâncias colegiadas que têm a participação de famílias e tem a participação dos estudantes, que é muito importante também. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência. E no parágrafo único, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educadoras. Logo em seguida, no artigo 55, fala que os pais ou responsáveis, a gente sabe, né, a gente nem sempre tem apenas ali o núcleo familiar composto por pai e mãe, ou pais, né, e mães. A gente tem também aí a participação familiar, a gente tem outras construções familiares hoje sendo reconhecidas na nossa sociedade, e isso é muito importante a gente nunca esquecer, né? Nós temos novas formas de configuração das famílias se estruturando, e elas são validadas, elas devem ser reconhecidas. E vai falar que os pais responsáveis têm a obrigação de matricular os seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então, a gente já sabe que é obrigação e isso é o direito dessa criança e desse adolescente de frequentar a escola. No artigo 56, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar em caso de, e aqui eu vou colocar um adendo. A gente está falando do Conselho Tutelar no ECA, mas mais para frente a gente vai destrinchar um pouco e vai falar exatamente qual é o papel do Conselho Tutelar com a escola e não na escola, né? Então, qual é o papel dessa instância, desse local, dessa referência para a mediação entre escola e família? Mas o ECA vai dizer que o conselho tutelar, nesse caso, e os dirigentes do estabelecimento escolar, né, a gestão escolar, os educadores e educadoras, vão ter como papel principal, né, essa ligação em casos de maus tratos envolvendo os educandos e educandas. Segundo, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Então, a escola já tentou de todas as formas fazer com que aquela criança, aquele adolescente, esteja em sala de aula, esteja frequentando as aulas de forma regular, mas as faltas são contínuas, não tem uma justificativa dessas faltas. A gente sabe que há um limite de faltas que é permitido, é aceito dentro do ambiente escolar, né? A gente tem ali um número de horas e de dias letivos que o aluno tem que cumprir,
e a partir do momento que ele está evadido, ele não está frequentando essas aulas, a escola tem que fazer o seu papel de conversar com a família, de conversar com, né, os responsáveis ali e saber o que está acontecendo. Tentar amenizar, tentar fazer com que essa necessidade dessa família seja suprida para que o jovem, a criança, frequente. Esgotado todas essas tentativas, o Conselho Tutelar entra nesse processo, fazendo o ECA se cumprir. E aí a gente vai ter nessa dinâmica mais dentro da esfera do Conselho Tutelar, trabalhando diretamente para fazer com que a lei seja respeitada e cumprida. E num terceiro, elevados níveis de repetência. Então, a gente tem aí um aluno que está muito, né, dentro do processo e está com muito grau de repetência. A gente sabe que a gente, né, tem hoje um sistema de ensino que tenta a todo momento manter, né, a progressão continuada, não reter este aluno, mas chega num certo momento que não é possível. E quando isso acontece de várias formas, em vários anos, até mesmo repetidos anos, o Conselho Tutelar também vai entrar ali para ver o que está acontecendo e tentar ver, junto com a família, o que pode ser suprido. Tá ok? Então, seguindo mais um pouquinho, a gente vai ter o terceiro documento. E aí a gente vai ter, né, dentro do compromisso do Todos pela Educação, essas metas, né, essas diretrizes do plano, que vai falar exclusivamente sobre o processo interação escola e família. Então a gente vai ter aí falando primeiro que é divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação com ênfase no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, referido no artigo 3º, né? Só um adendo, a gente vai falar aqui sobre todos, mas eu vou dar uma ênfase nos dois últimos ali, que são, né, os mais, se a gente for olhar pelo que a gente já vem falando até o momento, são os mais importantes que as autoras vão dar um olhar maior. Então, a gente tem ali no 20, acompanhar e avaliar, com participação da comunidade do Conselho de Educação, as políticas públicas na área da educação e garantir condições, sobretudo institucionais, de continuidade das ações efetivas, preservando a memória daquelas realizadas. Então, a gente tem aí, né, a gente sabe que a cada 4 anos a gente tem uma mudança de governo municipal, estadual, presidencial, né? A gente tem ali uma diferença de 2 anos para cada um, mas é obrigatoriedade de acompanhar e avaliar junto com a comunidade e com o conselho, né, e com a participação da comunidade do Conselho de Educação, que essas políticas públicas que foram feitas, se houver uma descontinuação do governo ou uma continuação, que elas sejam garantidas, que elas continuem sendo efetivadas e, né, aquelas que foram feitas sejam preservadas, não sejam descartadas de forma pouco pensada, ou seja, apenas por uma questão pessoal. É preciso que haja esse processo, essa continuidade naquilo que foi pensado, lógico, uma continuidade que faz sentido, uma continuidade que não fere direitos, que não fere todos os outros parâmetros que a gente já vem discutindo aí em outros momentos dos documentos, né, referentes aos direitos dos educadores, das educadoras, dos educandos e educandas, a educação, e a gente volta a falar a educação pública, vamos sempre frisar isso, tá ok? Seguindo ali, zelar pela transparência da gestão pública na área de educação, garantindo o funcionamento efetivo, autônomo e articulados dos conselhos de controle social. Mais um pouco abaixo, integrar os programas da área de educação com os de outras áreas, como saúde, esporte, assistência social, cultura, entre outras, com vista ao fortalecimento da identidade do educando com a sua escola. Então, aqui eu gostaria de destacar, as autoras não vão falar muito, mas eu vou destacar sobre isso, porque a gente fala sobre a formação integral do indivíduo. Então, essa formação integral, ela passa por todas as esferas e outros programas dentro da área de educação com outras áreas
culturais. Então, para a gente ter um indivíduo, para a gente ter ali um ser humano formado integral, de forma integral em todas as suas especificidades, a gente precisa que a escola também faça esse caminho. Então, a gente tem aí a saúde, né, um acesso à saúde pública de qualidade, um acesso à saúde pessoal de qualidade, ao esporte, então, prática de atividade física, práticas que aquele aluno tenha esse direito, né, e que queira participar. A assistência social, então a gente tem aí, né, às vezes a necessidade do acesso a uma assistência social para ter os seus direitos básicos garantidos, e a gente fala de direitos básicos, gente, hoje em dia a gente sabe como está a situação, né, a gente está aí passando por um processo de transição, mas a gente veio de uma pandemia, então a gente viu o índice de pobreza aumentar no nosso país, a gente voltar à marca, né, a gente voltar ali a marca de uma extrema pobreza, e isso é muito complicado se a gente for pensar em relação ao acesso à escola, principalmente dos mais jovens, principalmente ali, Fundamental 2, ensino médio, que tiveram que voltar, né? A gente teve um retrocesso muito grande, essas crianças, esses adolescentes tendo que trabalhar para ajudar em casa, para que, né, muitas vezes assumindo um lugar de alguém que acabou partindo desse processo, né, acabou tendo a sua vida ceifada ali no processo da pandemia. Então é muito complicado. Então essa também é um acesso, é um direito e também é um dever da escola de garantir que esse aluno tenha acesso a esses programas de assistência social. A cultura, lógico, a gente tem que ter o acesso à cultura, não somente a cultura letrada, mas a cultura desse aluno. A gente vai ver, né, em outros documentos, em outros artigos, quem procurar pesquisar, a gente vai ter autores que vão falar muito fortemente sobre isso, principalmente na aula na área da sociologia, como Bourdieu, falar sobre o acesso à cultura, como a formação cultural ela extrapola a sala de aula, né? A gente tem, lógico, os saberes culturais que são ali históricos, que precisam ser adquiridos, mas é essencial que os saberes culturais daquele aluno, da região, e principalmente de outras culturas distintas, ele tenha não somente o acesso acadêmico, ele também seja possível que ele acesse esses espaços, que ele tenha participação desses espaços e que ele se entenda como um detentor de direito de estar ali. Entre outros, né? Aqui as autoras não vão citar outros, mas entre outros, para que isso ele desenvolva e fortaleça a sua identidade, né, como indivíduo na sociedade. E aí, dando ênfase nos dois últimos, o texto, né, vai falar sobre fomentar e apoiar os conselhos escolares, aquele que a gente já vinha falando, que é a participação, né, envolvendo as famílias dos educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e consecuções das metas de compromisso. Então, aqui a gente vai falar dessas instâncias, né, onde há a participação das famílias e, né, da sociedade como um todo, que é também, né, esse tratamento de relação escola e família é também necessário, se faz necessário papel da família nesse local, de zelar pela manutenção da escola, não apenas pela questão pedagógica, mas uma zeladoria do espaço, uma zeladoria daquilo que faz a escola existir. E logo em seguida, elas vão também, né, o documento ele vai trazer com ênfase também, falando sobre transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles espaços e equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade escolar. Então, a gente sabe que a escola, né, mais uma vez, não está isolada do seu contexto, ela não é apenas ali os seus muros e o seu prédio, ela faz parte da sociedade, então ela tem que manter-se aberta, ela há uma relação entre comunidade e escola extra-muros, extra-portões. Então, quando a gente fala abrir os portões da escola, não vamos falar apenas na abertura de um portão subjetivo, em que a comunidade está envolvida, ela está sempre aqui dentro, ou então a escola está fazendo. Não, isso é uma relação construída de muita importância. E aqui elas vão falar justamente isso.
esse papel do envolvimento das famílias, né, da comunidade e da escola, da preservação daquilo que há no seu entorno. Então, também a preservação do que há ao entorno da escola, por quê? Porque existe essa relação, os alunos estão nesse lugar também. E aí a gente tem que pensar que a escola, ela é além do ensino. Ela não é e não deve ser um espaço de transferência de conhecimento. Ela é um espaço comunitário e a partir de uma gestão democrática, que é o quê? A participação de toda a comunidade escolar. Quando a gente fala sobre comunidade escolar, a gente tem quem são esses sujeitos? Os gestores, então a gente tem equipe pedagógica, os educadores e educadoras, os alunos, eles também são comunidade escolar, eles também têm direito à participação quando há, né, a efetiva gestão democrática. Então, os alunos também participam dessas instâncias. E aí a gente vai ter o Grêmio Estudantil fazendo, né, muitas vezes esse papel de intermediação entre o todo, né, entre os outros alunos, as necessidades dos outros alunos, com os professores, com a gestão da escola. A participação das famílias e a participação da comunidade, até mesmo aquele que não tem nenhum vínculo com a escola, não tem um filho, um sobrinho, alguém matriculado, ele também tem o dever e o direito de participar das questões que estão sendo envolvidas ali. Por quê? Porque a escola interfere também na sociedade. Aquele indivíduo que está sendo formado ali, que está se formando ali, ele vai estar, ele faz parte hoje, mas ele também vai interferir nas suas ações na sociedade. Então, nós, como pessoas civis, também temos tanto o direito como a obrigação de participar desses espaços também. E aqui eu vou trazer para vocês o que acontece. As autoras vão fazer uma classificação conforme os documentos, conforme os pensamentos, sobre essas, né, nomenclaturas, que é o que a gente vai falar agora. E aí essa classificação fica como, né? A gente vai ter aí família, escola, sistema de ensino, conselho tutelar, conselhos escolares, associação de pais e mestres, e relação escola-família. Então, a gente vai destrinchar isso um pouquinho e a participação de cada agente nos processos, tá ok? Então, seguindo aqui a nossa lista de classificação, a gente vai falar sobre as famílias. E aí, no texto, quem são as famílias? As famílias são as pessoas que participam da comunidade e têm histórias e costumes relacionados ao local, possuem ou estão inseridas em um contexto social também. Então, essas são as famílias, são as pessoas, são a comunidade em torno da escola. E elas possuem ou, né, estão inseridas em um contexto social. A gente vai falar muito disso quando a gente vai falar de valorizar e respeitar o contexto social do aluno. Logo, as famílias, né, são essas pessoas que também estão inseridas e merecem ter esse contexto social respeitado. E aí as autoras vão falar, né, mais para frente, que elas vão destacar para que haja uma abordagem relacional entre a educação e o contexto social. Então, a educação, a formação daquele educando e daquela educanda dentro daquela instituição escolar, ela tem que conversar com o seu contexto social. A gente vai ter isso também em documentos que vão falar sobre, né, o currículo escolar, quando a gente vai estudar o currículo numa perspectiva crítica e pós-crítica, a gente vai falar sobre uma educação com relevância social, com contato, com ligação direta do contexto social e não só ligação, como o respeito e a valorização também. E elas finalizam ali, né, dentro do conceito de escola e dentro do conceito de família, que há um instrumento, um elemento muito importante para a revisão das políticas pedagógicas, escolares e educacionais, essa ligação, essa abordagem relacional entre educação e contexto social. Então, a escola, quando se baseia nisso, ela é um instrumento, ela é um elemento também de revisões de suas práticas e da sua educação. Seguindo, a gente vai ter a escola.
A escola ela vai trazer, né, dentro do texto, as autoras vão trazer no texto, uma definição muito parecida com que a nossa Constituição, a LDB e os outros documentos referentes à educação também vão falar sobre a escola, qual é a função social da escola, qual é a função da escola, né? Dentro da nossa sociedade. Eu não trouxe aqui, porque vocês já devem, a ideia é que vocês já tenham visto, né? E se não viram, a gente consegue, né, achar essa definição muito rapidamente numa busca pela internet, mas elas trazem 2 pontos importantes da escola, da relação da escola dentro desse espaço social. Então, elas falam que é importante frisar, a partir dessa definição de escola, que sempre que a escola se perguntar o que fazer para apoiar os professores na relação com os educandos, provavelmente surgirá a necessidade da interação com as famílias. Então, se os educadores e as educadoras, né, os professores e as professoras, estão enfrentando alguma situação ou precisam lidar com uma situação em relação ao aluno, automaticamente a família está envolvida neste processo, ela não está desligada desse processo. Então, isso também é o papel da escola de fazer essa mediação entre educador e educando. E a gente vai ter ali a questão da responsabilidade da escola, que é atuar junto a outros atores da rede de proteção social, lembra que nós falamos lá em cima, né? Na garantia do direito à educação, que nós temos na nossa Constituição e tantos outros documentos. O ECA fala sobre isso, o direito à educação da criança e do adolescente. E aí fala que isso não muda o papel da escola, as autoras frisam isso muito fortemente, que é o quê? Seria transformá-la em uma instituição assistencialista. Nós temos um histórico da nossa educação, né, no mundo, a gente tem um histórico do surgimento da educação como essa instituição, essa entidade de assistencialismo. Não, não é isso que as autoras vão falar, não é isso o papel da escola, mas sim de dar relevo de autor e, né, de autor fundamental, embora não exclusivo, na realização do direito da criança e do adolescente à educação. Então, a escola também tem esse dever, ela tem essa responsabilidade de garantia desse direito. Seguindo, as autoras vão falar sobre o sistema de ensino e elas trazem uma definição curtinha, que é contribuir criando programas e políticas públicas que ajudem a escola a fazerem essa interação. Então, o sistema de ensino, né, o sistema como um todo, a gente está falando aqui do sistema de ensino em si, ele tem esse papel de criar programas e políticas públicas que faça a relação entre escola, família, também existir. Então, a gente tem aí, né, um mecanismo também que vai fazer parte deste processo. E, falando do Conselho Tutelar, como a gente falou lá em cima, ele não tem ele não possui uma capacidade legal de interferir em assuntos internos da escola. Então, tudo aquilo que é relacionado à relação à relação educando e educanda, educador e educadora, gestão pedagógica, diretor, diretora, as pessoas, os outros agentes escolares, é de alçada da escola de lidar, de resolver, salvo alguns momentos que foram os que a gente viu lá em cima, né, no quadrinho do ECA, e aqui elas vão reforçar que o quê? No entanto, ele pode e deve, né, no caso, se a gente for pensar o que diz o ECA, a verificar a frequência e o aproveitamento escolar de determinada criança ou adolescente, não para interferir na escola, mas sim para determinar aos pais e responsáveis a medida para a correção das insuficiências. Então, a gente tem ali aquele aluno que está tendo essa problemática, que não está conseguindo acompanhar por alguma questão social, alguma questão cognitiva, alguma questão física, né? De estar tendo o seu pleno direito assistido, atendido, a gente vai ter o Conselho Tutelar entrando nesse processo para fazer com que isso seja também mais um mecanismo de tentativa, mais um mecanismo de efetivar o direito dessa criança e desse adolescente. E aí elas reforçam, os assuntos internos da escola cabem à família, comunidade
e agentes escolares. O conselho tutelar não vai interferir nos assuntos internos da escola, não vai interferir nos assuntos pedagógicos, muito menos. E aí, seguindo, falando sobre os conselhos escolares e a APM, que é aquele espaço que diretamente a família e a comunidade vai ter participação na escola, né? Vai ter aí, ela tem já, né, em garantia, mas esse é um espaço, é uma instância colegiada, é um espaço de participação efetiva dessas pessoas dentro da escola. Como eu falei para vocês, eu venho do Instituto Federal de São Paulo, é uma autarquia federal, a gente tem ali, né, dentro do Instituto, várias camadas de participação de conselhos escolares. Então, a gente tem nos conselhos, algumas instituições possuem o ensino médio e o ensino superior, então eu vou, né, aqui falar da minha experiência com o ensino superior. A gente vai ter os colegiados de curso, então, por exemplo, eu fiz o curso de pedagogia, nós tínhamos o colegiado de curso, eu era representante discente eu representava os meus colegas de turma, os meus outros colegas, até mesmo que eu não tinha envolvimento dentro dessa instância. E ela acontece como? Por meio de eleições também. Então, assim como os grêmios, que são mais comuns, a gente vê ali dentro do Instituto Federal, a gente também tinha a campanha, a gente tinha a participação, tinha a vaga, por quê? Esses espaços, eles são compostos por todos os agentes escolares. Quem são esses agentes? Retomando, gestão, diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, técnico administrativo, que é no caso do Instituto Federal, mas se a gente for pensar na escola, né, que não é o Instituto Federal, numa escola pública, a gente tem o secretário da secretaria, a gente tem o pessoal da cozinha, o pessoal o porteiro da escola, todas essas pessoas têm o direito a participar desse conselho, assim como a participação também do aluno. E, gente, reforçando, quando a gente fala sobre uma escola democrática, com uma gestão democrática, a gente faz decisões nesses conselhos também de forma democrática, com a participação e o peso igualitário para todos, tá ok? Então, a gente vai ter ali os conselhos escolares e a APM, Associação de Pais e Mestres, que tem a sua participação nas decisões da escola. E como se dá essa participação? Ela se dá por meio de reuniões para discussão de diversas, né, questões que estão ali, discussões diversas, que são parte do sistema da escola, tanto pedagógica quanto política. E também, qual o papel? Ela também representa a sociedade e exerce a sua função de controle social. Então, as famílias que estão ali, lembra como eu falei para vocês, eu não tenho vínculo, por exemplo, eu não tenho filhos, eu não tenho sobrinhos que estão matriculados, mas há uma escola no meu bairro. Então, a APM, as famílias, a comunidade que participa desses conselhos, também agem conforme aquilo que é meu por direito e aquilo que me interessa, que é a questão da sociedade. Essa dupla função, né, da representação da sociedade exercendo a função de controle social é uma representação, né, representante do filho e representante da comunidade. Então, aquelas famílias, elas não estão ali apenas para atender os interesses daqueles que frequentam a escola, não, da comunidade também. Torna mais complexo ainda, né? E as autoras vão dizer isso, que é muito mais complexo do que a gente imagina. Por quê? Porque existe ali uma complexidade na delimitação de lugares reservados aos pais e às mães, né, e aos familiares na escola, mas abre uma possibilidade importante de exercício democrático de participação que pode beneficiar a todos. E aqui a gente tem que pensar, é claro, né, que a gente está falando novamente sobre o exercício da democracia nas tomadas de decisões. E quando elas vêm falar dessa questão complexa, mais um pouquinho à frente a gente vai abordar isso, que é falar o quê? Não é achar que vai ser uma discussão fácil, a gente não vai ter embates, a gente não vai ter tensionamentos de interesses, lógico, a gente vai estar sempre prezando por um pensamento coletivo, né? Isso é o que se espera. Mas elas não querem dizer que apenas por existir a participação isso se torna uma coisa fácil, se torna uma coisa tranquila. Não, nós sabemos que cada pessoa, né,
tem uma orientação, tem um segmento, tem aquilo que acredita, mas que esses embates também são necessários, esse tensionamento também é necessário, mas é lógico, com respeito, com entendimento do todo, para que haja uma construção importante do exercício à democracia. Seguindo mais um pouquinho, só um minutinho. Seguindo no texto, as autoras vão falar sobre a interação escola e família. Ela é uma interação compulsória, obrigatória, como a gente falou lá em cima. Não tem como a escola ter que lidar com aquele aluno sem considerar a família e os agentes que estão ali junto com aquela criança, aquele adolescente. Então, ela é prevista em lei e ela é obrigatória. Ela é obrigatória de ambas as partes, tá, gente? A gente não está falando somente da obrigação da escola. Por isso que a gente tem ali escola-família com o IFE. Ambas estão de forma horizontal na interação e na participação dos alunos. E a gente tem ali falando, né? As autoras vão falar, desde o momento que a criança, o adolescente entra na escola até nas relações em sala de aula. Então, a partir do momento que o pai e a mãe, os responsáveis chegaram ali na escola e matricularam aquela criança, automaticamente a obrigação e a participação deles se torna compulsória, se faz necessária dentro do processo. E aí vai se basear em que princípios, né, essa participação? Então, a gente vai ter aqui reciprocidade e influência múltipla, né, mútua, que é o quê? Considerando as assimetrias, as diferenças que ocorrem nessa relação. Então, a gente tem que pensar, lógico, a gente vai ter as participações, elas são igualitárias em questão de conhecimento? Óbvio que não. A gente sabe que a formação de um pedagogo, de uma pedagoga, de um professor, de uma professora, ela passa por uma formação sistematizada, ela se passa por uma formação técnica também, né, que é a graduação, que é o curso de licenciatura. Isso faz com que cria-se uma assimetria de entendimento sobre os conceitos pedagógicos, sobre a relação da escola. Mas isso não pode ser um impedimento para a participação das famílias e muito menos uma forma de diminuir essa participação. E elas continuam falando que o Estado é uma instituição, um sistema de ensino operado por profissionais que possuem suas particularidades, né, que são esses educadores e educadoras. Já as famílias desempenham o seu papel educacional a partir de um contexto sociocultural específico. Então, elas são, né, pessoas que não produzem o conhecimento técnico, mas também interferem diretamente na participação sociocultural específica. Elas têm esse contexto junto com elas. Sendo assim, é um desafio fazer com que essa simetria produza complementariedade, que elas se complementem e não haja uma exclusão, uma superposição de papéis, né? A gente tem aí relações horizontalizadas. E aí, nesse sentido, a escola vai falar que a realidade e o contexto social do aluno se divide em dois níveis ali. O primeiro nível seria a revisão dos projetos e práticas educacionais, pensando na diversidade dos alunos e não apenas do aluno esperado, o aluno ideal, que são expectativas irreais, né? Então, nós, como educadores e educadoras, estando na escola, a gente não pode idealizar um aluno, que aquele aluno vai chegar para a gente daquela maneira, porque dentro daquele período ele já tem que ter aqueles conhecimentos pré-estabelecidos, que ele é um bom aluno, que ele é isso, que ele é aquilo. Não, a gente não pode criar expectativas irreais, a gente não pode criar um aluno subjetivo, porque esse aluno, de fato, ele existe, ele vai chegar com a sua bagagem, com o seu histórico, e aí a gente tem que revisar os nossos projetos e as nossas práticas olhando essa diversidade, olhando para esse aluno e não para essas expectativas que muitas das vezes a gente acaba ali idealizando, é normal do ser humano, é cabível ao ser humano, que dirá o professor, não é mesmo? E aí, um segundo nível, uma convocação de novos autores e a articulação das políticas educacionais com políticas setoriais capazes de apoiar as famílias dos alunos para que possam exercer a sua função. Então, a escola também vai prestar esse trabalho, ela também vai ter este papel de estar ali, né, dentro
do seu conhecimento, auxiliando as famílias, para que as famílias possam cumprir a sua função social com o seu, né, o seu filho, a sua filha, o seu pupilo ali nesse processo educacional, esse processo de escolarização do ser humano. A gente vai ter logo em seguida algumas considerações importantes que vai falar da relação escola-família. Então, as autoras vão elencar aí que essa aproximação ela deve ser realizada pela escola. Essa aproximação com as famílias não é as famílias quem tem que dar o primeiro passo, é a escola. E aí a gente vai se perguntar qual é a importância disso, por que isso tem que acontecer. E as autoras vão dizer que é importante que aconteça, a finalidade para que isso aconteça é para o cumprimento do direito das famílias à informação sobre a educação dos filhos. Então, as famílias têm o direito de saber como está se dando a educação das crianças e dos adolescentes. O fortalecimento dessa gestão democrática da escola, que a gente falou da participação desses indivíduos, dos professores, dos alunos. Então, é muito importante essa finalidade que aconteça, né, esse processo. O envolvimento da família nas condições de aprendizagem dos alunos. Então, quando a gente tem ali famílias participativas, pai, mães, responsáveis participativos do processo, também auxilia nas condições de aprendizagem das crianças e dos adolescentes. O estreitamento de laços entre comunidade e escola, como a gente viu, a família é a representação da sociedade dentro da escola, então a gente há um estreitamento desses laços também quando isso acontece. E o conhecimento da realidade do aluno, entre outros. Então, é muito positivo esse processo, porque quando a gente tem a entrada das famílias, a entrada da comunidade dentro da escola, a gente também tem o conhecimento da realidade dos nossos educandos e educandas. E as autoras vão seguir dizendo que para atingir essas finalidades, né, do cumprimento para com a lei, que garante, né, a educação, elas vão falar sobre propostas norteadoras de integração entre escola e família. E aí, quais são essas propostas? São uma educação de qualidade como direito fundamental de todas as pessoas. E aí, nesse caso, tem como elemento essencial a equidade, não é apenas a igualdade, é a equidade. A gente já sabe ali a diferença de equidade e igualdade. Equidade é adaptar as necessidades de cada indivíduo, não é tratar a todos iguais, porque cada um tem as suas especificidades. Não adianta, né, a gente olhar para um todo e falar, não, vamos tratar todos iguais. Não é uma questão de tratamento, é olhar para as diferenças do indivíduo e adaptar o seu trabalho, adaptar a nossa sociedade para que todos tenham chances iguais de participação, mas atendendo às necessidades de cada um. E aí vai falar que tem como elemento essencial a equidade, a relevância e a pertinência, além de dois elementos de caráter operativo, que é o quê? A eficiência e a eficácia. E a gente vai dar ali uma olhada mais a fundo quando a gente fala em eficiência e eficácia, que a gente não está falando, né? A gente está falando sobre os processos de ensino com o objetivo de resultados positivos. A gente não está falando sobre, né, outras coisas. A gente está falando que o quê? Que a eficácia e eficiência nesse processo é justamente com o objetivo de resultados positivos para todos. A gente não está falando de resultados em prova do PISA, em prova. Não, é um resultado positivo dos objetivos traçados ali pela escola. E aí elas seguem dizendo que o Estado, nos níveis federal, estadual e municipal, é o responsável primário pela educação escolar. Então, ele tem a obrigação de fornecer a educação escolar pública para, né, todos os indivíduos. A escola não é somente, olha só, a gente retomando aquilo lá em cima que a gente falou no começo, não é somente um espaço de transmissão da cultura e da socialização, é também um espaço de construção de identidades. Os alunos, né, os educandos e educandas, estão aprendendo a ser cidadãos
conhecer suas diferenças e limitações e o que virá a ser. Então, quando a gente fala isso, é o quê? A escola não é essa educação bancária, ela não pode operacionar com a educação bancária, que a gente vai ler lá em Paulo Freire e a gente vai discutir isso em outros locais, como um local de transmissão de conhecimento, transmissão de cultura, um espaço de se socializar. Não, a escola não tem esse papel, a escola não foi feita para isso. A escola é um espaço, sim, de se socializar, é também um espaço de acesso à cultura, mas principalmente é um espaço da construção da identidade. Mas esse aluno, ele não é vazio, ele já tem ali com ele o seu contexto sócio-histórico que já o permeia. Então, lógico, a partir disso, ele vai se conhecer, conhecer as suas limitações, ter o seu pensamento crítico trabalhado, ter o seu pensamento crítico aflorado, e aí, a partir disso, ele vai se entender e entender o que ele virá a ser e como ele também irá atuar em sociedade. Então, as autoras deixam isso muito claro. Elas seguem dizendo que o reconhecimento de que a escola atende alunos diferentes uns dos outros, né? A gente não tem uma sociedade homogênea, a gente não pode ter uma sociedade homogênea e nem pregar para uma hegemonia de saberes, uma hegemonia social. Pelo contrário, a gente é plural, né? Nós somos plurais. Então, somos diferentes uns dos outros e isso possibilita a construção de estratégias educativas capazes de promover a igualdade de oportunidades, pensando, claro, lá no que a gente falou, aqui tá, né? Estava no outro slide, mas pensando exatamente o que a gente falou sobre a equidade e o acesso igual às oportunidades a partir de um processo equitativo de trabalho. É também direito das famílias ter acesso às informações que lhes permitam opinar e tomar decisões sobre a educação de seus filhos e exercer seus direitos e responsabilidades. E por último, né, dentro das considerações importantes, as autoras vão dizer que o sistema de educação por meio das escolas é parte indispensável da rede de proteção integral que visa assegurar outros direitos das crianças e dos adolescentes. Isso a gente retoma aquela parte que a escola tem, né, outros agentes ali sociais que também trabalham com ela. Seguindo, falando sobre a escola e outros agentes educativos, como a gente falou, a gente vai pensar que o quê? No âmbito educacional não é suficiente para formar o sujeito integralmente, né? Só apenas ali a escola vai transformar aquele sujeito, vai formá-lo por completo. Não, não é possível. Por isso é necessário a relação da escola com agentes educativos, outros espaços educativos. E aí isso vai promover o quê? A proteção integral da criança e do adolescente, ela extrapola as funções escolares. Ela deve ser articulada por meio de ações que integrem as políticas públicas intersetoriais. Então, ela vai dizer o quê? Né? As autoras vão dividir ali em 3 estágios. O primeiro, conhecimento mútuo, aproximação das famílias e desenvolvimento dentro de casa. 2, estabelecimento das condições de negociação das responsabilidades específicas e entender como cada uma das partes atuará na formação. E 3, são construídos espaços de corresponsabilidades, aberto à participação, claro, de todos os atores importantes no processo de educação dos filhos alunos, né? Aqui a gente vai colocar uma barrinha ali, mas é mais ou menos isso. O que as autoras vão dizer com isso quando a gente pensa né, nas participações e que a gente já falou anteriormente sobre aquele tensionamento, sobre os embates que vão acontecer. É impossível que não se aconteça em algum momento. E as autoras vão falar que há uma grande problemática por parte, né, dos educadores, da escola, de não deixar claro, né, nem sempre que essa interação ela dividida, mas que ela não se sobrepõe. E elas vão falar mais ou menos assim, que a responsabilidade, a desqualificação das famílias, e aí, voltando, né, fazendo mais uma vez uma lembrança, a gente está olhando aqui para a escola pública, das famílias em vulnerabilidade financeira, que estão ali na base da pirâmide, né, focando apenas na questão social do aluno como motivo, né, essa ausência, né, de questões ali
primordiais, de direito primordial, é principalmente o desacordo com as problemáticas envolvendo o não alcance dos objetivos do aluno, procurando culpados. O que elas querem dizer com isso, né? Quando a gente olha para esse aluno e há uma dificuldade, há uma problemática, né, o enfrentamento ali, muitas vezes, não apenas uma problemática acadêmica, uma problemática de aprendizagem, mas também de relação entre colegas, entre professor e aluno, a gente não pode olhar para essa criança, esse adolescente e falar, mas ele é assim porque, coitadinho, né? Ele tem todas essas questões dentro de casa, ele tem essas questões de não ter acesso, pobrezinho. Não, esse não é o dever da escola, essa não é a responsabilidade da escola, essa não deve ser a lente que nós devemos olhar. Muito pelo contrário, a gente tem que olhar para esse indivíduo e pensar em maneiras de suprir essas questões. E pensando sobre isso, por que não culpabilizar, né? Porque o que acaba acontecendo? A gente parte imediatamente, né, para esse lugar de corresponsabilidade que nós falamos ali, né? E aí elas vão falar que nesse jogo a assimetria de poder entre profissional da educação e a família costuma pesar a favor dos educadores, principalmente quando temos de um lado os entendedores de saberes técnicos e de outro sujeitos de uma cultura iletrada. E aqui as autoras deixam claro que essa cultura iletrada é o quê? Não há uma formação das famílias. As famílias não são formadas para educar academicamente, para educar tecnicamente. As famílias têm ali o seu papel de educação, mas quando a gente vai olhar nesse embate e olhar nós, professores, gestores, que temos uma formação técnica, existe essa assimetria, mas ela não deve se sobrepor a essa cultura iletrada, né, que é colocada para que haja uma, como eu posso dizer, haja uma certificação do que aquilo que está sendo decidido porque eu sei, eu estudei, eu me formei. Sim, você se formou, você estudou, mas isso não lhe dá carta branca para agir e decidir tudo sem o diálogo, sem a participação, sem a construção coletiva das informações. Então, por isso que elas vão falar que haverá esses tensionamentos e esses embates, mas eles são necessários também para a gente entender quem são os agentes que estão ali na escola, quem são as crianças, quem são as famílias e tudo mais. Seguindo, já a gente encaminhando mais para um finalzinho, elas vão falar ali num capítulo que chama Formas de Interação sobre algumas questões muito pontuais, e aqui eu coloquei para vocês, né, bem pontualizado, que faltam referências concretas de como acontece de forma concreta essa interação. E elas destacam, né, ações de uma escola que deve realizar. A escola deve educar as famílias, aproximar para que as famílias entendam mais sobre a cultura escolar, né, entendam como o processo escolar funciona, como, né, são tomadas as decisões desde a entrada de verbas, da entrada daquilo que vem da Secretaria de Educação. É preciso educar as famílias para que elas entendam qual é o papel da escola, qual é o papel da família, para que não haja exatamente aquilo que a gente falou lá em cima, né? Também no slide anterior, desse lugar de corresponsabilizar automaticamente, abrir a escola para a participação da família, gerar um maior entrosamento, não sendo vazio, mas uma contribuição para a educação dos educandos e das educandas. Então, não é apenas uma escola de portões abertos que recebe a comunidade, é uma escola que tem o objetivo de estreitar laços e que entenda que há um objetivo para esse estreitamento de laços. Interagir com a família para melhorar os indicadores educacionais. Melhor clareza sobre os papéis de cada um para a obtenção de melhores resultados, credibilidade escolar e frequência dos alunos. A gente sabe que quando a gente tem alunos bem, que estão indo bem num processo educacional, numa formação ali, e que tem as famílias participativas, isso são dados, né, de pesquisas realizadas, a gente tem índices, né, indicadores educacionais melhores nas realizações das provas que avaliam o ensino brasileiro. A gente tem aí, né,
as provas nacionais, as provas, a gente tem até alguns locais que tem umas provas municipais, mas a gente tem as provas estaduais, as provas, né, dentro do Brasil como um todo federativo, a gente tem os indicadores internacionais que vai olhar para essa escola e ver, né, quais são os níveis, como está ali a classificação no ranking. A gente tem um ranqueamento da educação no mundo, e se a gente olhar para isso, a gente vai ver melhores resultados quando a gente tem uma participação mais ativa, mais efetiva das famílias no processo da gestão da escola e a inclusão do aluno no seu conceito, que são práticas escolares e gestão atuando a partir de um conhecimento que ele já obteve. O aluno não é um vaso, né, que precisa ser preenchido, ele já carrega ali consigo as suas cicatrizes, a sua história, ele já tem uma pré-identidade, a gente pode dizer assim, ele já tem um lugar que ele vem, né? Ele já carrega a sua bagagem e é necessário que a escola faça o conhecimento e entenda quem é esse aluno. Quando a gente vai falar, então, para finalizar aqui, a gente vai ter, né, no último slide, um resumo muito simples, mas quando a gente vai falar sobre responsabilidade, reciprocidade e abertura ao diálogo, a gente sabe que o ensino é uma atribuição prioritária da escola, mas ela pode, e aqui eu adiciono, ela deve ser dividida com as famílias, tornando-as participativas. E aí, como fazer isso? Como fazer com que as famílias se tornem participativas no processo de aprendizagem e educação das crianças e dos adolescentes? Ela vai acontecer, né? E aí as autoras trazem no texto algumas maneiras. Elas falam sobre a tarefa de casa como essa ferramenta, mas a gente tem que olhar, porque elas alertam que o quê? Antes de falar-se sobre corresponsabilidade, precisa se compreender se as famílias poderão atender às necessidades e demandas das tarefas. Então, não é apenas planejar, olhar e falar, não, isso aqui eu vou mandar para casa, isso aqui vai ficar aqui na escola, isso aqui eu vou... Não. A gente tem que olhar quem são as nossas crianças, quem são nossos adolescentes e quem são essas famílias. Então, quando a gente tem essa interação, a gente consegue saber, olha, se eu mandar essa atividade aqui, muito provavelmente eu não vou ter retorno. Então, qual é o objetivo? Acaba sendo um objetivo. Eu vou cumprir apenas uma tabela? Não, a gente sabe. O ensino com significado, ele também perpassa pelas atividades essas curriculares, né? Pelas tarefas que são enviadas. E aí, a partir disso, sendo assim, a escola deve identificar a condição de cada família e, a partir disso, negociar, de acordo com seus limites e as suas possibilidades, a melhor forma de ação conjunta. Novamente, a gente sempre vai ter ali escola, família, com o hífen, justamente por isso, conjunto, juntas, trabalhando para um melhor sucesso na aprendizagem dos nossos educandos e educandas. E aqui um resumo, né, fechando um pouco de tudo isso que a gente falou, as propostas da interação escola-família que são abordadas nos textos, dividida em 4: educar as famílias, abrir a escola para participação familiar, interagir com a família para melhorar os indicadores educacionais e incluir o aluno em seu contexto. São esses os passos principais que as autoras vão elencar como sendo necessários para que a gente tenha uma verdadeira relação escola-família para atingir objetivos melhores de educação. Tá ok? Então a gente finaliza aqui o texto em si, a discussão do texto, como eu disse para vocês, é um juntadão de tudo, não dá para a gente espelhar, porque aí vai ficar um vídeo enorme, e há outros vídeos na internet, quem quiser procurar sobre o tema, vai ter ali mais específico cada ponto. Eu preferi fazer um mais geral, que eu achei mais importante, também com base no que vem sendo cobrado nos concursos. E aí eu trouxe aqui algumas questões para a gente ver justamente sobre isso. A gente tem aqui uma questão da VUNESP, da Prefeitura de Cananéia, que vai falar, né, sobre a interação escola-família, que traz o seu enunciado assim. Na obra Interação Escola-Família, Subsídio para Práticas Escolares, organizada por Jane Margarete Castro e Marilza Regatieri, menciona-se que, quando o assunto é interação,
pensamos em atores distintos que têm algum grau de reciprocidade e de abertura para o diálogo. Na relação entre escola e família, as autoras lembram que existe uma assimetria de poder entre as famílias dos alunos e os profissionais da educação. Com base na obra citada, na citada obra, pode-se afirmar que a referida assimetria é, na verdade, fictícia, uma vez que por trás dela não há diferenças reais, é nada mais que uma fase, isto é, ela tende a desaparecer ao longo do ano letivo, caso a escola promova uma série de conversa com os pais dos alunos, deve ser superada pelos pais, Então vamos olhar aí, os quais geralmente são pouco organizados e movidos por interesses individuais, centrados na defesa do próprio filho. Ou letra D, vou terminar de ler a frase aqui, ó. Com base na citada obra, pode-se afirmar que a referida simetria aumenta quando a escola deixa de dividir a responsabilidade com a família, uma vez o ensino é uma atribuição igualitária entre escola e família. Olha só, se a gente olhar direitinho, olhando, Vamos pensar aqui numa leitura por eliminação. Ela é fictícia, essa simetria? Óbvio que não, a gente falou que a formação do professor ele traz essa simetria, certo? Então, a A já está descartada ao falar que é uma verdade fictícia, E aí a gente já tem uma contradição, é uma verdade fictícia, Letra B, nada mais é do que uma fase. É uma fase que não deve nem existir, ela existe, Mas ela não deve existir ali no contexto. Então, ela não é uma fase a ser superada que a escola vai promover, não. Ela existe, a gente tem consciência, mas ela não deve ser um impedimento para a atividade e participação das famílias. Deve ser superada pelos pais. Gente, aqui a gente já sabe, que com certeza você não é. Quando a gente fala lá a aproximação escola-família, a primeira a dar esse passo é a escola. Então, óbvio que não é a letra C. Mas a gente pensa que a assimetria ela pode sim aumentar quando a escola não divide a sua responsabilidade, pega tudo para si como detentora daquela que vai fazer a formação e que o ensino é, igual, e a gente, uma vez que o ensino, é igual atribuição à escola e à família. Então a resposta correta é a letra D, tá ok? Pergunta 2, da Fundep, Prefeitura de Barão do Cocais, de 2020. Castro e Regatieri abordam os tipos de relação das escolas com as famílias. Com base nessa abordagem, relaciona a coluna 2 com a coluna 1, fazendo correspondência entre esses tipos de relação e o objetivo correspondente a cada um. Então, a gente tem na coluna 1 ali, que são aqueles 4 pilares finais que eu coloquei para vocês. Educar as famílias, abrir a escola para a participação familiar, interagir com a família para melhorar os indicadores educacionais e incluir o aluno em seu contexto. E na coluna 2 a gente tem garantir aos alunos o direito à educação de qualidade e a salvo de toda forma de negligência e discriminação, fortalecer as condições para que as famílias participem da gestão da escola, conscientizar os responsáveis por seus papéis na educação dos filhos e reduzir as taxas de abandono e repetência dos alunos. Pensando aí então na relação da coluna 1 com a coluna 2, quando a gente vai olhar educar as famílias, o que a gente fala sobre educar as famílias? A gente fala sobre conscientizar, responsabilizar os seus papéis na educação dos filhos. Lógico, não corresponsabilizar, mas responsabilizar. Então a gente tem ali, a educar as famílias, conscientizar. Vou de cima para baixo, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente olhar as alternativas também. Então vamos lá. Garantir aos alunos o direito à educação de qualidade e a salvo de toda forma de negligência e discriminação. Isso é o quê? Isso é incluir o aluno no seu contexto. A gente tem ali o entendimento de que o aluno ele é uma pessoa que ele tem os seus direitos e tem a sua história, que ela não deve ser negligenciada e nem discriminada. Fortalecer as condições para que as famílias participem da gestão da escola. É o quê? É abrir a escola para a participação das famílias, não é mesmo? Conscientizar os responsáveis sobre seus papéis, que é educar as famílias,
E, por último, reduzir as taxas de abandono e repetência dos alunos, que é o quê? Interagir com a família para melhorar os indicadores educacionais, os indicadores que vão medir também a questão do abandono e da repetência. Então, se a gente olhar aqui nas nossas alternativas, a alternativa B é aquela que completa a coluna 2. Seguindo para a terceira pergunta, a gente tem a gestão do concurso, né, da Prefeitura de Uberlândia para professor de educação infantil do primeiro ao quinto ano, que vai dizer o seguinte: de acordo com o Cássio Regatieri, nos estudos Interação Escola e Família, subsídio para as práticas escolares, são interações família-escola que podem estar a serviço de diversas finalidades, exceto: letra A, o cumprimento do dever da família de fiscalizar os processos pedagógicos da escola. B, o envolvimento da família nas condições de aprendizagem dos filhos. C, o estreitamento de laços entre comunidade e escola. E D, o fortalecimento da gestão democrática da escola. Gente, lembra lá quando a gente olhou, né, lá em cima, que a gente vai falar da interação da família e escola? A família e a escola, ela não tem, né? A família, ela não tem o dever, né, de fiscalizar. Ela tem o direito de saber sobre os processos pedagógicos que estão sendo trabalhados na escola, mas ela não tem o dever de fiscalizar esses processos. Então, se a gente olhar aqui nas outras questões, a letra A é aquela que corresponde a exceto como o serviço, né, a ser prestado ali, a atividade a ser feita por parte da família com a escola. E a pergunta 4, né, que é da Prefeitura de Araçatuba, de 2019, diferentes estratégias podem ser adotadas pelas escolas para se aproximar do contexto familiar dos alunos. É importante que tais estratégias sejam pensadas para incidir diretamente no conhecimento que a escola tem sobre as condições de apoio educacional de que cada aluno tem na dinâmica do seu grupo familiar. Dentre as estratégias sugeridas por Regatieri em interação escola-família subsídios para práticas escolares, podemos incluir que uma das formas de atuação das famílias que a escola deve buscar é a de, a partir da aplicação de testes de prontidão, estabelecer conjuntamente com os professores baixas expectativas para os alunos que não apresentarem desempenho satisfatório. B, participar mais ativamente da gestão e mesmo do apoio a outras crianças e famílias. Letra C, exigir dos pais, principalmente das mães, ajudar no dever e nos pedidos da escola como forma de melhorar o rendimento do aluno. Letra D, manter a rotina de reunião, oficinas, palestras e atividades sem consultar os pais e familiares sobre temas de seu interesse, necessidade e horários adequados. Letra E, atuar como extensão de si mesmos, numa lógica em que a instituição escolar está no centro do diálogo, postura denominada de escolacentrismo. Gente, se a gente olhar aqui, né, a pergunta já fala: podemos incluir que uma das formas de atuação das famílias que a escola deve buscar é aplicar testes? Muito difícil, né? A escola aplicar testes às famílias? Acho que não. Vou pular aqui a correta para a gente, né, só olhar. Exigir dos pais, principalmente das mães. Bem, não preciso nem continuar lendo, que eu acho que aqui está muito claro. Manter a rotina de reuniões, palestras e tudo mais, sem a necessidade de consultar o interesse e os horários. Se a gente está tentando estreitar a relação escola-família, a gente não vai considerar nada disso. Com certeza errada. Letra E, atuar como extensão de si mesma, numa lógica em que a instituição escolar está no centro do diálogo. Não, a gente falou sobre isso, sobre uma educação horizontalizada, ambas atuando no processo. Então, aqui, se a gente for olhar, a letra B, participa mais ativamente da gestão escolar e mesmo do apoio a outras crianças e família. E, por último, a nossa última questão, a Prefeitura de Uberlândia também. A nossa última questão vai falar que Cássio Regatieri ressaltam que aqui tem um trechinho, né, do texto, ressaltam que
Na nossa sociedade, a responsabilidade pela educação das crianças e dos adolescentes recai, legal e moralmente, sobre duas grandes agências socializadoras, a família e a escola. Analise as seguintes afirmativas sobre a interação escola-família. 1. Um dos aspectos a serem levados em conta na operacionalização de programas, políticas ou práticas de interação escola-família é a coleta e a organização das informações sobre os alunos e familiares. 2. A política de interação deve estar alinhada com os objetivos, entre outros, de assegurar aos alunos o direito à educação de qualidade e protegê-los de toda forma de negligência e discriminação. Número 3. No tipo de abordagem com foco na inclusão do aluno e do seu contexto, procura-se como uma das estratégias a participação da rede de proteção social para ajudar no encaminhamento de problemas familiares dos alunos. Se a gente olhar aqui, é basicamente tudo que nós falamos aqui no texto. Então, a única afirmativa correta aqui é a nossa letra D, que vai abordar os 3 pontos, né? Então, gente, é isso. Fechamos a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude aí futuramente quem estiver estudando para concurso, quem estiver se preparando aí para conquistar a sua vaga, né, a sua efetiva vaga no concurso público. E espero, né, que a gravação tenha sido não só de ajuda, mas tenha sido também muito clara tudo que as autoras quiseram passar. E qualquer coisa, podem deixar mensagens aqui nos comentários. Eu vou deixar, né, o meu e-mail para contato, caso alguém precise entrar em contato comigo, queira entrar em contato comigo para falar sobre indicação de texto, para indicar alguma aula que não conseguiu encontrar na internet ainda, que está no seu conteúdo pedagógico ali. Quem sabe a gente consegue preparar também e continuar as postagens daqui para frente, tá ok? Agradeço mais uma vez e boa prova e bons estudos para você.